Galera, desde a primeira aparição da Equidna, um dos momentos que eu realmente mais esperava ansiosamente acontecer era que pelo menos uma das outras bruxas pudesse também ter algum tipo de destaque, mas ainda nessa primeira parte, que terá 13 episódios. Talvez a bruxa da gula, pelo fato do Lei ter aparecido ainda no início da temporada, ou talvez alguma outra que pudesse ajudar o Subaru de alguma forma com o pecado dela. Não de graça, mas para vermos ali o que cada uma pensa do mundo. Como é a personalidade dela de fato, se ela é parecida com a Equidna, se não é, se ela não liga pra nada como dizem por aí, essas coisas. E para nossa surpresa, 5 das 7 bruxas apareceram já no episódio dessa semana. E só para confirmar, a Minerva é a melhor, tá? Além disso, tivemos muita informação importante que serviu não só para responder algumas das nossas perguntas, mas também para poder nos confundir ainda mais com um monte de coisas novas. Então a gente está aqui para poder conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Depois de estar mais calmo e ter se livrado de um peso enorme das costas, o Subaru finalmente procurou aproveitar ao menos um pouco o propósito da festa do chá de fato. E finalmente ele resolveu fazer ao menos algumas perguntas para a Equidna, coisa que qualquer um já teria feito no primeiro encontro mesmo. Mas certo que não foram muitas, certo que a maioria foi por conta do que ele passou recentemente, mas ele perguntou, né, cara? Então já é um avanço. E aliás, só entre a gente aqui, esse jeitinho da Equidna de se mostrar superior, de querer ser elogiado o tempo todo e se mostrar carente quando a situação não sai como ela espera, cara, é realmente muito fofo. Eu gosto bastante, mas essa waifu flag não vai me enganar não. Enfim, com o conhecimento compartilhado, podemos entender melhor como o retorno após a morte funciona, já que tínhamos muitas teorias, mas agora está tudo confirmado. No episódio passado vimos seu grande ponto fraco. Se o Subaru não consegue morrer, ele não pode usar como deveria. Agora sabemos que a habilidade por si só é ilimitada, o que abriria muito espaço para o Subaru ganhar todo o conhecimento que ele quiser, de diversos mundos, de diversas possibilidades. Poder manipular quem ele quiser, na hora que ele quiser, quando ele quiser. Afinal, ele já saberia basicamente tudo o que iria acontecer, se não fosse pelo fato dele evitar ao máximo morrer. Então dá sim para entender o lado dele nessa questão. Agora, talvez a principal informação de todas é que o poder em si não reseta sim um propósito, seguindo a vontade dele, mas sim da Satella. Se ela julgar que algo não lhe traz benefício, então amigo, pode esquecer, o save point não vai mudar. Por isso que infelizmente a Arém ficou de fora. Não é simplesmente no porque sim, e com certeza esse pequeno detalhe faz toda a diferença. Na conversa deles podemos descobrir mais também sobre aquelas criaturinhas fofinhas que... me dói só de lembrar. Então finalmente a Equidna sugere para o Subaru conseguir maiores informações com a própria criadora. E quando ela se transformou, eu devo confessar para vocês que no primeiro momento eu pensei que a Typhon era a Daphne. Eu não leio as novels, então eu fui pego de surpresa. E ligado nos avisos da Equidna, eu já senti que alguma coisa ia dar errado, cara. Porque sempre dá. E já fiquei desesperado falando, Subaru não olha pra ela, cara. E ele lá olhando. Subaru não chega perto dela, cara. E ele lá seguindo o que ela falava, sem reação. Como se ela fosse a Equidna. Depois, Subaru não toca nela, cara. E ele foi lá e apertou a mão dela. Aí o que é que qualquer um pensaria? Lá vem mais dor, lá vem mais desespero, lá vem mais sofrimento. O cara mal tinha se recuperado de ter sido comido vivo. Mas até que não. A Minerva veio e salvou o dia. Era tudo meio que um teste, talvez. Não sei. Mas o mais curioso que deu para tirar de todo aquele contexto é que as habilidades dela possuem um certo tipo de padrão. No caso, um padrão controverso, sendo mais ou menos ali uma releitura do que cada um dos pecados dela representariam. Por exemplo, assim como a Equidna só quer compartilhar, eu acho, o conhecimento que ela tem do mundo para o mundo, no caso para quem é convidado para a festa do chá dela, a Typhon meio que deu a entender ali que tem o poder de analisar o coração das pessoas e punir aqueles de fato soberbos, de fato orgulhosos demais, os ditos falsos humildes. O que faria total sentido, porque esse tipo de sentimento vem do coração da pessoa. E talvez o mais legal ali é a habilidade da Minerva, que pode curar aqueles que ela acerta, seguindo aquele padrão por ela ser o pecado da ira, fazendo justiça com as próprias mãos.
Então, seguindo esse tipo de raciocínio, qual de fato é a habilidade por trás da inveja da Satella? Mas talvez esse seja o objetivo, de fazer você pensar. Ou só preparar o terreno mesmo, porque no próximo episódio com certeza ela vai ser um dos destaques. Pelo menos a Gula, a Daphne não quer devorar tudo e pronto. Quer dizer, eu acho que não. Mesmo que ela tenha uma lógica deturpada das coisas, ela dá uma chance, mesmo que pequena, para todos. Se a gente falar que ela criou os coelhos para ninguém morrer de fome, mas se eles continuarem existindo, eles vão acabar comendo tudo, citando a baleia, que também é criação dela, que literalmente apaga a existência da pessoa, comida. Por outro lado, quem a derrotar teria um banquete incrível. Ou seja, a Gula, o pecado dela se justifica se a gente pensar que o pecado tem o sentido de tudo ou nada, de matar ou morrer, de comer ou ser comido, de... vocês entenderam? Por isso que a inveja da Satella não faz muito sentido ainda pra mim. Ela teria inveja de quê? E aparecendo no final, louca da vida, devorando tudo, meio que tomando o lugar da Emília. E só me faz ter mais certeza de que elas são a mesma pessoa. Só fez a gente ficar ainda mais ansioso pelo episódio 10, desesperado por informações mais precisas. Se o Subaru vai morrer nessa rota, tudo vai ser consumido pela inveja, acredito eu, dela. Enfim, cara. Na cena pós-créditos ainda tivemos o Roswell basicamente dizendo que sabia o tempo todo sobre o poder do Subaru. E beleza, mas tirando a Echidna, por ela ser uma bruxa, como ele saberia? Se tecnicamente ele é uma pessoa como qualquer outra. Eu pensei que ele poderia ser um dos bispos da Satella. Eu acho isso totalmente possível, de que um bispo, de certa forma, tenha uma certa ideia de como funcionam os poderes da sua superiora. Por exemplo, o Betelgeuse poderia não saber do retorno da morte, ou talvez sim, mas ele sentia que o Subaru tinha sido sim agraciado com a bênção ou a maldição da Satella. Então eu acho isso totalmente possível. Ainda mais o Roswell sendo misterioso como ele é, sendo suspeito como ele é. Sim, cara, ele tem muito a cara de fazer parte do culto. Talvez não ser tão lunático quanto o Betelgeuse, quanto o Lei, quanto qualquer outro que faça parte. Talvez ele tenha seus próprios motivos. Mas se isso mesmo for verdade, explica muita coisa. Como, por exemplo, a relação dele com a Emília. Eu não acho ele um cara bonzinho. Isso explicaria também o porquê dele saber da habilidade do Subaru. O porquê dele ter tanta certeza que a Beatriz não faz parte do grupo, mesmo tendo o Evangelho. Deles, de certa forma, conhecerem o Betelgeuse. Enfim, cara, episódio tranquilo nada. Deixei aqui minhas impressões, algumas teorias, porque é impossível teorizar falando sobre ReZero. Então, se curtir esse tipo de conteúdo, deixe sua opinião aí embaixo sobre o episódio, sobre as suas teorias, sobre o que a gente pode melhorar. Eu gosto bastante de ReZero, eu adoro minhas obras preferidas, então eu ficaria muito feliz se esse tipo de conteúdo fosse bem recebido por vocês, beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!